Por muitos anos ouvimos falar desse país apenas nas manchetes de guerra. Uma sociedade em constante transformação, mas com orgulho de ter sido um dos berços da civilização. Fortes tradições religiosas e a difícil tarefa de reconstruir seu território em meio às fissuras deixadas por anos de violência são alguns dos desafios deste país. Embarque comigo em uma viagem de cores, sabores, sorrisos e surpresas no coração do Oriente Médio. Seja bem-vindo ao Iraque. Saindo de Dubai, peguei um voo para uma cidade que por muito tempo ficou associada ao perigo, às bombas e à violência, a capital iraquiana, Bagdá. Voei com uma companhia aérea local, a Fly Baghdad, com direito a shawarma e chá no voo de um pouco mais de 2 horas. Pelo mapa, antes da aproximação, já vemos um famoso rio das nossas aulas de história, o Rio Tigre, que corta o país de norte a sul e também a capital Bagdá. Vale ressaltar que para cidadãos brasileiros ainda é difícil conseguir visitar o Iraque, já que todos os trâmites precisam ser feitos em unidades consulares no Brasil ou em outros países, enquanto que para a maioria dos cidadãos europeus existe a possibilidade de se fazer o visto na chegada, de maneira bastante rápida. Como também sou cidadão italiano, utilizei dessa opção e fiz o visto por $77 no aeroporto de Bagdá, de maneira bastante fácil. O caminho até o hotel mostra de noite uma cidade bem normal, com edifícios, comércio, iluminação e pouco movimento. Vemos uma rodovia muito boa que liga os 30 quilômetros que separam o aeroporto do centro da cidade. Após uma noite muito cansativa, foi hora de descansar antes de começar a conhecer esse país tão interessante. Muitos viajantes optam por vir ao Iraque com guias profissionais, mas pelo alto valor financeiro e por ser um viajante que quase sempre faz tudo de maneira independente, escolhi manter a discrição e fazer tudo sozinho, inclusive grande parte das atividades caminhando por Bagdá. E sejam todos muito bem-vindos a Bagdá, o berço da civilização. Estamos aqui no Iraque para mostrar tudo para vocês nessa cidade que é a maior cidade do mundo árabe após o Cairo. Relativamente normal, povo muito simpático, vou contar tudo para vocês, ficar aqui bastante tempo mostrando várias cidades desse país fascinante. Aqui há táxis de aplicativo, assim como no Brasil, e após comprar um chip de celular local, foi fácil chamar os táxis para as distâncias mais longas, sem necessitar ficar barganhando o preço em árabe, considerando que também não falo a língua. O trânsito da cidade é intenso o dia todo. Muitos carros são observados especialmente na Green Zone, a Zona Verde, uma área de 10 km² no centro de Bagdá, que foi o centro governamental da Autoridade Provisória da Coalizão, durante a ocupação do Iraque após a invasão liderada pelos americanos em 2003. Atualmente, essa zona permanece sendo o principal ponto da presença ocidental na capital. Apesar de ser considerada uma área relativamente segura, a Zona Verde sofreu inúmeros ataques desde que foi planejada e, por isso, está sujeita a muitos checkpoints. Esses muros de alguns veículos me lembram inicialmente a capital afegã de Cabul, mas a tranquilidade que vivenciei em Bagdá durante os meus dias por lá foi maior e, portanto, essa impressão inicial não se sustentou ao longo de toda a viagem.
Após ver muito movimento nas ruas e um trânsito pesado, a primeira parada do dia foi no Museu Nacional do Iraque. Quem me conhece sabe que sempre tento conhecer pelo menos um museu em cada país novo visitado. E aqui, os artefatos das antigas civilizações da Mesopotâmia são o ponto alto da visita. Aqui no atual Iraque, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, surgiram as civilizações da Mesopotâmia, assim chamada pelos gregos por estarem localizadas entre dois rios. Os povos que por aqui viveram marcaram o início da história escrita, com o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Considerada amplamente como um dos berços da civilização para o mundo ocidental, a Mesopotâmia da Idade do Bronze, em torno de 3.300 anos antes de Cristo, abrigava a Suméria, além dos impérios acadiano, babilônico e assírio, todos nativos ao correspondente território do atual Iraque. Ao longo dessa série, viajarei para as regiões onde havia a capital do Império Babilônico. Mas o que é importante lembrar no vídeo de hoje é que eram povos muito desenvolvidos na agricultura, o que possibilitou o estabelecimento de cidades e até mesmo o comércio do excedente com povos vizinhos. O surgimento dos primeiros núcleos urbanos na região foi acompanhado do desenvolvimento de um complexo sistema hidráulico que favorecia a utilização dos pântanos do Iraque e evitava inundações, além de garantir o armazenamento de água para as estações mais secas. Era uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, sem mobilidade social e de fé politeísta. O desenvolvimento da escrita cuneiforme possibilitou também o desenvolvimento de princípios matemáticos que seriam bastante úteis para as questões urbanas e de comércio para toda a sociedade. O museu tem em exposição as tábuas incríveis da escrita cuneiforme, podendo datar de até mesmo 1.700 anos antes de Cristo, ou seja, quase 5.000 anos atrás. Algo realmente emocionante de se ver de perto. Bom, e agora eu estou aqui no Museu Nacional do Iraque, realmente um lugar incrível e que passa toda a coletânea da história iraquiana, que é tão rica, e eu vou explicar tanto para vocês sobre isso, sobre Mesopotâmia, sobre os sumérios, sobre os assírios, enfim. Mas aqui a gente tem uma coleção desde da antiga Babilônia até a era islâmica e os dias atuais, ou seja, passa por toda a história iraquiana, bem completo. O acervo ficou fechado por muito tempo, o museu por instabilidades, além, é claro, de outros museus que também tinham artefatos incríveis terem sido destruídos pelos bárbaros estúpidos do Estado Islâmico que com marretas entraram nos museus e destruíram as estátuas e os artefatos que não eram islâmicos suficientes. Mas de qualquer maneira a gente vê que muita coisa sobrou, muito bonito, e eu fico feliz de estar aqui podendo mostrar para vocês à medida do possível. Afinal, ainda há muito controle nessa cidade. A escrita cuneiforme era feita com o auxílio de objetos em formato de cunha. É considerado, juntamente com os hieróglifos do Egito Antigo, a mais antiga forma de escrita, tendo sido criada pelos povos sumérios cerca de 3.200 anos antes de Cristo. Inicialmente, a escrita designava pictogramas, mas com o tempo foi se simplificando. Como forma de escrita foi adotada subsequentemente pelos acadianos, babilônicos e assírios, e adaptada para escrever em seus próprios idiomas. Estudos arqueológicos e históricos mostram que foi extensamente usada na Mesopotâmia durante aproximadamente 3.000 anos. Alguns dos cilindros esculpidos com a escrita cuneiforme eram utilizados como uma espécie de carimbo em relevo.
Quanto menor e mais detalhado o cilindro, mais caro e, portanto, maior status e riqueza possuía o seu dono. Realmente fascinante ver tudo isso de tão perto. Como vocês podem ver, Bagdá é uma cidade normal, como qualquer outra cidade, apesar de ter tido nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, grandes turbulências. É um país que tem se desenvolvido. O Iraque ainda tem regiões que não são tão adequadas, mas de maneira geral a capital está tranquila de você andar, ninguém mexe com você. Muito trânsito, afinal uma cidade de quase 8 milhões de habitantes, mas é interessante e tranquila também de você andar. E aqui atrás de mim, um dos rios mais importantes para a história da humanidade por ter promovido o desenvolvimento de uma das primeiras civilizações do mundo. Esse é o Rio Tigre. E se vocês lembram bem das aulas de história, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates nasceu a civilização da Mesopotâmia, da antiga Babilônia depois. Então nós temos aqui esse rio, não muito limpo, mas com uma importância histórica imensa. Eu também vou chegar próximo do rio Eufrates enquanto eu estiver aqui no Iraque, e eu quero mostrar tudo para vocês, falar sobre essas questões relacionadas à história, mas é emocionante você estar em algo que você sempre escutou falar nas aulas de história e parecia tão distante, né, outrora. À medida que me aproximava do centro, a cidade ganhava cores, sons e cheiros mais similares aos países árabes. O comércio de tudo imaginável é intenso nas ruas mais centrais. Muitas fachadas antigas que relembram uma arquitetura do século XIX e XX estão por todos os lados. Essa cidade realmente é uma loucura. A gente vê aqui muito comércio, muito trânsito, né? Eu estou mostrando para vocês que bem no centro do lado direito do Rio Tigre, realmente muita coisa, muito policiamento também. Isso acaba sendo algo que dificulta a minha cobertura, mas como sempre eu tento o máximo que eu consigo sem perder a segurança, é claro. Bagdá foi considerada por muito tempo uma das principais capitais do mundo árabe e um local onde viveram de forma relativamente harmoniosa cristãos, judeus e muçulmanos. Algo que sempre me perguntam é como fazer para circular de forma tranquila por países com um histórico ruim de segurança. Minha dica é sempre a mesma: manter-se de maneira discreta, com roupas simples, sem joias e objetos de valor à mostra, procurar se misturar com os locais, andando pelas ruas mais movimentadas e perguntando sempre o que for necessário, tendo humildade e respeito pela cultura do país que está a te receber. O turista é, antes de tudo, um visitante e deve saber se portar como um hóspede chegando à casa de pessoas novas. Pode parecer clichê, mas um sorriso e um obrigado abrem muitas portas por todo o mundo. A gente andando aqui no centro caótico de Bagdá, perto da Rashid Street, que é a principal do comércio aqui nessa cidade vibrante de quase 8 milhões de habitantes em um país de 40 milhões, então vocês veem, realmente é muito interessante. Avistei de longe uma igreja e fiquei intrigado. Obviamente que senti que tinha que tentar visitá-la e, para minha sorte, estava aberta. Essa é a Catedral Latina de São José, que atua como a Arquidiocese de Bagdá, estabelecida em 1643. Apesar do Iraque ser um país importante na história do cristianismo, a fé cristã, principalmente a católica, representa menos de 1% dos iraquianos hoje em dia.
e corre grande risco de desaparecer, considerando a perseguição sofrida nos últimos anos por grupos fundamentalistas islâmicos, além do êxodo dos cristãos iraquianos para outros países do mundo. Mesmo assim, para mim é sempre emocionante visitar igrejas pelo mundo, principalmente em uma região onde não é tão comum encontrá-las hoje em dia. Como vocês podem ver, o comércio é muito cheio, o centro da cidade muito barulhento, muita fumaça, mas também é uma cidade muito grande, né? E não é tão ampla em área, portanto as pessoas estão concentradas todas aqui. É muito interessante você ver todos esses comércios, perfumes que eles vendem, junto de comida, carne, sapato, leite em pó. Sim, você já vê isso em vários outros países, mas aqui é particularmente diferente. Depois foi o momento de continuar andando pela cidade. Apesar do calor intenso e da pouca familiaridade com um entorno tão caótico. Foi interessante observar o comércio, as mesquitas e todo o caos urbano de uma cidade que tem crescido bastante, mas ainda mantém grande parte da sua cultura antiga nos comércios de rua. Vale mencionar que em 1258 houve o cerco de Bagdá, uma invasão à cidade de Bagdá, então capital do califado abássida, pelas forças mongóis. A invasão deixou a cidade em completo estado de destruição, e muitos estimam que o número de habitantes massacrados durante a invasão variam de 100 mil a 1 milhão de pessoas. Bagdá foi saqueada e incendiada, e até mesmo as bibliotecas da cidade, incluindo a Casa da Sabedoria, não foram poupadas. Como resultado, a cidade permaneceu despopulada e em ruínas por vários séculos, e este acontecimento é amplamente considerado o fim da Era de Ouro Islâmica, onde essa civilização realizou grandes avanços científicos. O Iraque ficou muito tempo sob o domínio otomano e após a Primeira Guerra Mundial ficou sob o controle britânico. Teve uma monarquia breve entre 1921 e 1958 até o golpe de Estado de 14 de julho de 1958 pelo partido Baath, de vertente política que misturava socialismo, nacionalismo e pan-arabismo, do qual fez parte o ditador Saddam Hussein e seus antecessores. Mais detalhes sobre a vida, o governo e a captura de Saddam falaremos ao longo dos próximos capítulos, por ser um ponto crucial da história iraquiana. Continuando a caminhada, visitei também uma mesquita da cidade, a Aedar Rana, frequentada tanto por sunitas quanto por xiitas. No Iraque temos uma maioria expressiva de xiitas, mas todas essas questões religiosas, de nomenclatura e as diferenças mostrarei para vocês em detalhe quando visitar algumas das cidades sagradas para eles. Essa mesquita passou por renovação no século XIX, quando Bagdá estava sob o controle otomano. Bom, aproveitar que eu estou num canto aqui mais calmo e falar para vocês um pouco sobre o perfil do país. O Iraque, ele fica aqui entre duas potências do Oriente Médio, entre a Arábia Saudita e o Irã. É um país muito diverso no aspecto étnico. Nós temos os árabes, nós temos os curdos, nós temos os turcomanos, temos os assírios, temos vários grupos, e a religião predominante é o islamismo, que é cerca de 90-95% das pessoas seguem. Só que desses 90%, quase o total de muçulmanos, temos 65% que seguem a vertente xiita, e o resto, 28-30%, é sunita. Lembrando que apenas 2 grandes países do mundo seguem a vertente xiita, que é o Irã, o vizinho aqui, e o Iraque. E nós temos então algumas diferenças, algumas divisões do aspecto sectário, que eu vou explicar para vocês, que foi um motivo também de instabilidade por aqui. E aí, você gosta do canal? Então se inscreva e faça parte dessa comunidade deixando aqui todos os seus comentários.
Bom, do aspecto linguístico, o Iraque ele tem duas línguas oficiais, o árabe e o curdo. Quando eu chegar na região do Kurdistão, eu vou falar mais sobre as particularidades deles dentro do Iraque. E nós temos aqui uma economia muito forte ainda no petróleo, lembrando que o Iraque, do Oriente Médio, depois da Arábia Saudita e do Irã, é o terceiro maior país com as reservas de petróleo, que obviamente fez o país ser muito cobiçado por várias potências ao longo da história, mas também fez com que ele se desenvolvesse em outros períodos também, que eu vou explicar para vocês. Pessoal, então eu tô aqui agora no centro de Bagdá, aqui na Rashid Street, muito interessante, muito barulhento, muito caótico. Tomei um café. As coisas aqui não são tão baratas, é importante mencionar isso para vocês. Geralmente um pouco mais barato do que nos países da Europa oriental, do leste europeu. Mas você vê que é um país que está crescendo, está se desenvolvendo. Após tanto tempo de instabilidade, eles estão tentando voltar ao normal economicamente. Lembrando que na época do Saddam, principalmente nos anos 90, tinha muitas sanções econômicas. Obviamente, ele sendo um inimigo do Ocidente, tendo invadido o Kuwait, tendo feito atrocidades com a população curda, tudo isso que eu vou contar para vocês. Mas as pessoas estão tentando trabalhar uma vida vibrante e o privilégio de estar aqui mostrando tudo isso para vocês. No próximo episódio, continuaremos explorando a capital Bagdá, sua vida noturna, além de mostrar para vocês mais detalhes sobre as questões políticas locais. Não percam!